Bom, estamos iniciando mais um episódio do Rotary Talkcast, do nosso clube Rotary Santo André Norte. E hoje com uma ilustre personalidade do Rotary em termos de distrito. Um grande currículo, né? E uma grande inspiração para todos nós, que vai trazer um grande conhecimento, um vasto conhecimento sobre o que é Rotary, né? Então, eu estou aqui com uma pessoa formada em medicina, pela Santa Casa Misericórdia de São Paulo. Foi hoje, atualmente, associado do Rotary e Clube 4420, Distrito 4420. Foi presidente do Clube 2004 e 2005 de Ribeirão Pires. Ocupou diversos cargos na equipe distrital a partir de 2005. Foi governador do Distrito 4420, ano rotário 2011-2012. Atualmente faz parte das comissões distritais da Fundação Rotária e desenvolvimento do quadro associativo, famoso DQA. No próximo ano, será também o presidente da Comissão Distrital de Capacitação. E é Major Donor nível 2 e benfeitor da Fundação Rotária. Estou aqui nada mais, nada menos do que Fernando Dias Sobrinho. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Adriano? Olá, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, uma grande satisfação e uma grande honra, né, estar com uma grande personalidade como você dentro do Rotary, né? E eu gostaria de iniciar, né, perguntando... quem é o Fernando Dias Sobrinho, né, na parte pessoal, né? Como é que foi a sua infância, sua juventude, até a sua formação acadêmica na área de medicina? Como é que foi o seu início de trajetória aí? Eu nasci em Ribeirão Pires em 1953. Legal. Fiz os meus estudos básicos na cidade. E após o colegial eu fiz um ano de cursinho. E aí entrei na Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E aí a partir de 1972 eu comecei a cursá-la, concluí o curso em 1977. Aí fui para a minha residência médica, um ano de cirurgia geral, depois eu fui para ginecologia. E em 1980, eu fui chamado pelo hospital da cidade para atuar na área de ginecologia. Que E aí legal. aconteceu algo que eu não esperava, né? Eu não esperava voltar para Ribeirão Pires. Acabei voltando, lá me instalei e a vida seguiu lá, na cidade, de volta às origens, Em Ribeirão Pires mesmo. em Ribeirão Mas Pires. você atuando dentro de uma clínica lá em Ribeirão Pires, Quando nesse eu voltei, eu retorno. atuava apenas no Hospital Ribeirão Pires. Tá, Depois de algum tempo, eu montei um consultório. legal. Esse consultório acabou se tornando um centro médico, né? Uma pequena clínica, e estou lá até hoje. Mas a minha volta foi para atuar no Hospital Ribeirão Pires. Na época, eu sou ginecologista, Uhum. e eu fazia muita cirurgia no Hospital Ribeirão Pires, aqui em Santo André, no Hospital Brasil, em São Bernardo, na Neomater, e eventualmente em São Paulo, né? Legal. E foi assim que aconteceu. Perfeito. E qual foi o momento, né, durante essa trajetória, que o tal de Rotary entrou nesse circuito aí? Como que você conheceu, né? E como que foi esse primeiro impacto, esse primeiro conhecimento? Como que foi? Onde que foi? E explica um pouquinho pra gente aí de como que o Rotary entrou na sua vida. É como médico na cidade, eu trabalhava muito, eu trabalhava bastante, né? E minha esposa Sônia e eu tivemos 3 filhos. Apesar de almoçar e jantar em casa todos os dias, porque eu trabalhava perto de casa, no hospital, a gente tinha uma grande preocupação com a educação dos 3 meninos. Legal. Então, a minha vida social não era muito intensa. Eu lá fazia meu esporte, né, sempre que possível, mas eu não tinha assim, uma vida social muito agitada, né? O nosso foco foi sempre a educação das crianças. E assim foi mais ou menos até o ano 2000, quando meu filho caçula foi para a faculdade. Aí eu senti a necessidade de fazer alguma coisa diferente. Em 2001, eu passei a fazer condicionamento físico no Ribeirão Pires Futebol Clube, né? O principal Certo. clube da cidade. E eu estava muito pesado na época, eu precisava perder peso, né? Não sei como é que é. Sabe como é que é? E ali eu comecei a pegar gosto pelo condicionamento físico, né?
o pessoal do condicionamento me estimulou a treinar para fazer a corrida de São Silvestre. Ó, que legal. E eu comecei a treinar um pouquinho, de forma um pouco mais intensa. E ali eu conheci uma pessoa com quem eu fiz uma grande amizade. O nome dele é Luiz Carlos Basso. Ele era, na época, representante da Roche Farmacêutica. Ele vendia equipamentos para diagnósticos, para laboratórios, e reagentes para que fazem esses equipamentos funcionarem. E foi o Luiz Carlos Basso que começou a me dar uma estimulada para conhecer o clube da cidade, o Rotary Clube de Ribeirão Pires. Isso foi em 2001. Em 2002, após uma meia dúzia de reuniões, eu acabei sendo admitido no clube. Então foi assim que eu entrei Legal. para o Rotary Ribeirão Pires, como curiosidade para ver como é que era e pela necessidade de fazer algo um pouquinho diferente. Nos 3 primeiros meses, eu não fiquei nada entusiasmado, porque você sabe como são os médicos, né? São pragmáticos e objetivos, né? E eu não estava vendo até onde aquilo iria me levar. Que eu acho que esse é um sentimento comum Sim. para a maioria dos... É uma expectativa, né? A expectativa. A maioria das pessoas que entram para o Rotary tem uma ideia e normalmente ficam desapontados. Tanto que nós perdemos, fazendo aqui um parênteses, o nosso distrito perde anualmente de 16% a 18% dos seus associados. Sim. E a maioria dessas pessoas deixam a organização nos primeiros 2 anos da associação. Então, são pessoas que passaram por esse tipo de experiência, né? Tem uma expectativa que não é correspondida. E eu estava ficando aborrecido com aquilo, né? Porque 1 mês, 2, 3, eu até participei de alguns eventos e tal, mas eu estava achando que eu não estava sendo nem um pouco útil quando me deram um cargo no clube. Qual foi? Isso nem existe mais. Chamava-se Avenida de Serviços Internos. Já ouvi falar, já. Ouviu, né? Isso já acabou faz tempo. Ela cuidava da frequência, da programação das reuniões, do quadro associativo, essas coisas todas, né? E eu comecei a estudar para entender o que era aquilo. E eu comecei a pegar gosto pelo Rotary, né? E eu estudava tanto que eu acabei sendo convidado por um ou outro clube para falar sobre o assunto e tal. E eu comecei a me sentir importante dentro da organização, né? Pertencente, né? Reconhecido. E foi aí que eu comecei a pegar, assim, gosto pelo Rotary, né? Legal. Foi mais ou menos isso. E de lá para cá, foi que foi. Quais eram os principais projetos lá do Clube do Ribeirão Pires? Que eles tinham de engajamento lá em prol social? O principal projeto era relacionado com a PAI da cidade, que tinha uma feijoada lá que era feita anualmente, era a tradicional feijoada da PAI. Aí haviam também alguns eventos menores, né? Mas basicamente era isso. Eram projetos focados mais na comunidade e projetos assim de pequeno porte. Na época que eu entrei, o clube havia acabado de fazer um subsídio, hoje é chamado de subsídio global. Na época era subsídio equivalente, né? E, salvo engano, foi o primeiro projeto de subsídio equivalente do nosso distrito. Essa informação tem que ser confirmada. Foram doados equipamentos para a PAI da cidade, equipamentos para testes auditivos, né? Que legal. Então, o clube, de certa forma, foi pioneiro nisso daí. E aí fui crescendo, etc. Então, o clube tinha poucos projetos, mas eram projetos importantes. Pontuais, né? Pontuais. Isso foi em 2001, né? Em 2004 eu fui o presidente do clube. Olha, pouco tempo já de Rotary, você já assumiu como presidente. Isso é comum. Isso é comum. Como os clubes não se renovam muito, normalmente os mais novos são convidados para assumirem a presidência e os mais velhos ajudam, né? Então, em 2004, 2005 foi o ano em que eu fui presidente do clube, e era o ano em que o Rotary comemorava 100 anos de existência. O Rotary foi fundado em 1905, né? E foi isso. Foi legal. Foi um ano E você, muito quando produtivo. Começou a entrar, que já te deram esse cargo da Avenida, né?
você ambiciava, já tinha essa ambição de ser presidente ou ocupar um cargo maior? Ou não? Para você era algo natural, você estava ali estudando sobre o que era Rotary, começou a se interessar? Ou era algo que não passava pela sua cabeça? Ser presidente de Não clube? passava, não passava, não. Foi uma surpresa para você quando recebeu o convite? Foi, de certa forma foi. A gente não tem que se preocupar muito com o cargo, essas coisas, né? Tem que acontecer. Se tiver que acontecer, tudo bem, né? Esse tipo de preocupação eu realmente não tinha, né? Acho que os rotarianos do clube viram que eu era meio interessado, né? Porque eu estudava um pouquinho e, e por isso é que eles me incentivaram. Eu achei legal. Sim, Então sim. vamos que vamos, não tem nenhum Bora lá. problema, né? Bora lá. Foi uma experiência e tanto porque, ao contrário do que se pensa, a presidência do clube ensina muito. Uhum. Ensina muito. Porque você vai liderar um grupo de voluntários, vai ter que agregar ideias diferentes, né? Isso não é muito fácil. Então, é um ano de grande aprendizado que você leva para sua vida pessoal e familiar, né? Você aprende muito sobre administração de conflitos e Exato. tudo mais. Lidar com Lidar pessoas. com pessoas. A presidência de um Rotary Club é algo que eu recomendo, inclusive, para você, Adriano, porque a gente aprende muito, né? Uhum. Eu acho que eu cresci muito naquele ano como pessoa, né? Além de estar fazendo algo completamente diferente que eu fazia, que era medicina Sim, de manhã, de tarde, em parte da noite. legal. E a gente, quando assume um cargo, tem que desempenhar bem, né? Uhum. Quanto maior o cargo, maior a sua responsabilidade, né? Então, Sem dúvida. tem que Sim. fazer direito, né? A gente tem que entregar ao grupo melhor do que a gente encontrou. Isso é importante. E existem em todo o Rotary alguns indicadores que vão mostrar se você está mandando bem ou não, né? E na sua gestão, como é que foi Foi bem, essa? foi Foi legal, foi bem? legal, foi legal. Acho que Foi positiva. eu consegui fazer o clube crescer, acho que uns 2 ou 3 associados, que hoje é importante. Uhum. O Rotary, na época, já enfrentava problema de quadro associativo, né? E de lá para cá, depois disso, eu fui convidado por um rotariano aqui de Santo André, do Santo André Campreste, o Roberto Herrera, Sim, que ia ser governador no ano seguinte, 2005, 2006, para ser governador assistente. perfeito. E aí foi indo. Eu acho que no Rotary eles têm uma certa dificuldade para arrumar pessoas para ocupar alguns cargos, então não é muito difícil você ser convidado para alguma coisa. E aí você chegou, né, a ser governador assistente, então nessa próxima gestão 2005, 2006, né? E você também foi governador na gestão 2011 e 2012 do Distrito 4420, né? Como é que foi para você, né? Como foi a sua reação, né? E qual foi a sua expectativa para ser governador do clube? Eu sei que é apenas um cargo, né? Mas para você, como é que foi essa experiência? Viver essa experiência de governar 31 clubes, não, 72 clubes. Não lembro na época se era essa mesma quantidade ou se aumentou depois. Mas como é que foi essa expectativa e essa experiência também? Então, quando você aceita um cargo de voluntário, você tem que ter um desempenho razoável, né? Depois de ser governador assistente, eu fui presidente da Comissão Distrital do Quadro Associativo. Eu ocupei esse cargo por 2 anos, tal. E de um cargo no outro, você vai sendo observado, né? Uhum, Você vai sendo observado. É interessante o Rotary porque você consegue ter uma ideia da responsabilidade de uma pessoa por aquilo que ela faz como voluntária, né? exatamente. Então, eu fui ocupando um cargo, depois outro cargo, e a coisa foi indo. E chegou um momento em que houve essa possibilidade de eu me candidatar para um processo seletivo que acontece anualmente, que elege um governador de distrito. Uhum, Isso foi em 2009. Aí eu participei de uma seleção, né? Aqui no nosso distrito existe uma comissão formada pelos últimos 5 governadores
e eles entrevistam os candidatos que têm interesse em ocupar o cargo de governador do distrito. Isso acontece até hoje? Sempre, Ah, até hoje, todo ano. eu achei que era só pro presidente de RI que tinha Não, essa comissão. não. O nosso distrito é sempre assim. Tá. A cada ano, normalmente em setembro, já sai um edital para os rotarianos interessados em ocuparem esse cargo de governador de distrito se inscreverem no processo seletivo. Entendi. E aproximadamente em dezembro, começo de dezembro, ocorre uma entrevista, Ah, tá. onde todos vão lá e são entrevistados por 5 ex-governadores. Tá. E eles analisam o currículo da pessoa, levam em consideração o histórico dessa pessoa, o que ele fez no distrito, se ele era agregador, se ele era desagregador, se era um cara bacana, se não era, se fazia aquilo que tinha que ser feito, etc. Eles escolhem um. E aí eu fui escolhido para ser governador. A escolha do governador é mais ou menos 2 anos e meio antes Sim. de ocupar o cargo, né? Aí durante esse tempo você se prepara. Você tem tempo para se Sim. preparar. E durante a entrevista, como é que foram as perguntas, né? Quais são as perguntas que são feitas para um governador, geralmente, né? Aqui eu vou dar spoiler para os próximos. Pode dar. Porque geralmente muda, né? Eu digo isso porque a nossa primeira entrevista, o Talkcast, né? Ele foi inaugurado no dia 1º de julho. Então eu já estou falando atemporal. E nossa primeira entrevista, inauguração, vai ser com o Mário César. A gente já gravou com ele, né? Com o Mário César, quando ele esteve aqui na inauguração do Camp. Através do subsídio global, nós conseguimos atualizar a sala de informática. E ele esteve aqui para inaugurar. Então a gente amarrou ele, colocou no porta-mala e trouxemos para cá para gravar o podcast. Então a gente vai inaugurar com o Mário César. E aí ele me comentou, né, que também tem essa entrevista também para o presidente da RI, né? Então ele falou que faziam algumas perguntas e tal. E aí eu queria saber como que é para governador. Quais perguntas geralmente eles fazem, quais foram feitas para você e qual foi mais difícil de responder. Então, eles analisam muito o seu currículo, aquilo que você fez pelo distrito. Certo. Isso é levado em consideração, isso é a primeira coisa. Então, quando você vai para a entrevista, eles mais ou menos já te conhecem, né? Sabem do seu potencial, sabem como é que você age. E aí, basicamente, fazer algumas perguntinhas básicas. Quais são as perguntas básicas? Por que você quer ser governador? Essa é básica. Né? Você sabe que você vai ter que se dedicar bastante, etc, etc. Isso, né? Então, são perguntas assim. Eles não fazem uma pergunta como se fosse Uma pergunta técnica, por técnica, exemplo. não fazem. Não fazem. É mais qual que é o intuito e o objetivo e as suas metas, né, para ser governador, né? São essas perguntas. Por exemplo, se vão te perguntar, por que você quer governador? E aí você responde, spoiler importante esse. Porque meu clube quer, já está fora. Já está fora, isso não serve. Eu quero, porque eu quero ajudar a comunidade, eu acho que eu tenho um potencial, isso faz parte do propósito da minha vida. Isso já pega bem. Já pega é bem. diferente, né? Mas às vezes você pode ter um discurso sensacional, né, bem ensaiadinho e tudo, mas quando vão olhar o seu currículo, você não fez nada pela organização, né? Você Exato. foi um presidente regular, seu clube na época não cresceu, você não colabora com a Fundação Rotária, você não ocupou nenhum cargo importante na equipe distrital, isso já pesa contra, né? Mas todo o processo reúne pessoas diferentes, né? Às vezes de um ano para o outro você tem lá o mesmo candidato, o candidato que não foi aprovado, por exemplo, selecionado no ano anterior, tal. Mas é mais ou menos assim que acontece. Então não é Entendi. um questionário para saber se você conhece quem criou Sabe o o que Rotary. querei, Não. o que é DQA. Não. Mesmo porque o nosso distrito, o distrito 4.420, é sem dúvida nenhuma o distrito mais importante no Brasil, né? Em termos de projetos, em termos de arrecadação, é um distrito muito pujante, é o número 1 no Brasil. Nós também temos uma equipe que a gente chama de colégio de governadores, que reúnem todos aqueles rotarianos que foram governadores e governadoras, né, do distrito. E nós somos extremamente unidos. Isso é algo que eu posso falar sem medo de errar, que a gente não vê em outros distritos.
Talvez porque o nosso distrito é muito pequenininho, né? Geograficamente é o menor Sim. distrito do Brasil, então aqui as pessoas se encontram com facilidade. Imagine os governadores, por exemplo, lá do norte do país, Sem dúvida. Amazonas, Acre, Roraima, etc., né? Eles se encontram sempre, a gente se encontra sempre. Então a gente tem um colégio muito forte e isso ajuda sempre o governador em exercício, não apenas com o conselho, mas com o apoio quando é necessário. Então, não é muito difícil pilotar o 4.420 porque a máquina é boa, né? Sim, sim. Já é uma máquina potente que já gira, né? Há um É tempo. isso aí. E a gente, nesses 2 anos e meio antes de assumir o cargo, a gente recebe muito treinamento, dá tempo de você se preparar adequadamente, né? E qual que é a diferença de ser um associado atualmente hoje de um clube e um de um sócio e clube 4420? Então, por que eu fui para o E-Club, né? Era um clube mais adequado para aquilo que eu queria fazer, né? Eu queria fazer uma experiência nova, eu não queria participar de reuniões presenciais toda semana. O primeiro E-Club do nosso distrito foi fundado quando eu fui governador, Ah, que legal. em 2011. Então, esse foi um clube que eu, teoricamente, fundei. É claro, não fui eu. Mas Sim, foi no meu ano. Quando que a legal. gente fala, ei, foi eu que fundei É. esse clube, o que aconteceu? Caiu no colo, né? Caiu no colo. Então, o E-Clube era um clube que supria as minhas necessidades. Eu tinha lá muitos amigos, né? Aham. O Mas o que que é o E-Club? E-Clube é um clube de Rotary que se reúne virtualmente. Entendi. Nossas reuniões são feitas através da internet. Uhum. Da internet. E aí pode ter de várias outras cidades ou geralmente é de uma única cidade também? Pode, inclusive país. Então, nós temos rotarianos, a maioria aqui da Grande São Paulo, nós temos rotarianos de Santos, São Vicente, Brasília, Caramba, que Minas legal. Gerais. Que envolve vários outros distritos, né? É isso. Então, tem esse aspecto. Isso é bom? É bom. É ruim também porque a gente não se encontra muito. Então, para fazer uma reunião presencial, de vez em quando, é É difícil. muito difícil. É muito difícil. Mas o clube tem algumas vantagens. Por exemplo, o custo é muito baixo, né? Hoje, para você ser rotariano, o seu custo quase que bate nos R$ 100 mensais. Isso para os rotarianos, vamos dizer assim, tradicionais. Rotarianos dos chamados clubes satélites pagam aí uns R$ 30 a menos, em torno de R$ 70. Então, o custo é baixo. Uhum. E é um tipo de Rotary que permite que aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo muito bom ou que não querem gastar muito, se associem. Então, esse é o aspecto muito interessante do E-Club. Eu posso até falar um pouquinho sobre o E-Club, que meus colegas lá vão gostar. Pode, Mas pode. o E-Club, eu acho que hoje é o que tem a maior densidade de projetos de subsídios globais no distrito, porque nos últimos 5 anos nós já estamos partindo para o 4º projeto de subsídio global. Caramba. Então, o clube, apesar da gente não se encontrar pessoalmente sempre, ou quase nunca em alguns Uhum. casos, quase nunca em alguns casos, tem Uhum. associados que eu nunca encontrei. A gente é muito produtivo, né? A gente tem projetos importantes. Eu posso falar um pouquinho sobre algum deles mais para Claro. frente, Mas o E-Club é isso, é uma experiência diferente, muito interessante. Muito E ele bom. funciona dentro das diretrizes de qualquer outro clube. Existe o presidente, existe o protocolo, o secretário, na mesma diretriz. Tudo. É um clube como outro qualquer. Tá. Só a maneira de se reunir que é Virtual. diferente. Quando eu entrei no Rotary, o Rotary não tinha flexibilidade. Você tinha que participar de uma reunião toda semana. Sim. Era obrigatório, se faltasse. Você tinha que ter um índice mínimo de presença e tal. Era. Mas o Rotary Internacional logo percebeu que forçar a barra não era interessante. Então essas regras foram sendo mudadas, né? Hoje cada clube decide quando, como, aonde vai se reunir, quantas vezes. Sim. Hoje está assim, com bastante flexibilidade, né? Hoje, mas quando eu entrei era mais ou menos rigoroso. E como eu nunca faltava, porque eu comecei a gostar do Rotary, na Sim. hora que eu comecei a estudar, eu comecei a gostar. Isso também contou para me dar o cargo de presidente do clube, né?
E hoje o E-Club, ele é voltado só... Os projetos que vocês têm, é mais baseado em subsídios globais mesmo? Ou vocês têm algum outro projeto que é mais regional ou mais de comunidade? Nós temos dois projetos que a gente chama de projetos permanentes. Projetos permanentes são aqueles que todo clube tem que ter de forma permanente, como o Sim. próprio nome diz, né? Nós temos um projeto que é um banco de óculos lá na cidade de São Vicente, onde a gente dá o óculos para pessoas que são encaminhadas pelo serviço público e não têm condições de adquiri-lo. Ah, que legal. Esse é um projeto antigo. O outro projeto é uma associação que nós temos com uma iniciativa denominada Inglês para Nossa Gente. É inglês gratuito para adultos e crianças em regiões, comunidades carentes, né? Então, esses são os nossos dois projetos chamados de permanentes. Legal. Os restantes são projetos globais, são projetos já de grande porte. E quais foram esses 4 projetos aí que vocês já desenvolveram? Bem, eu vou falar do último que tá saindo do forno, porque Ó, primeira mão então, hein? nessa última segunda-feira, né, dessa semana, nós recebemos da Fundação Rotária um depósito de quase R$230 mil. Certo. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Esse é um projeto que vai beneficiar o Hospital Estadual Mário Covas, aqui da cidade de Santo André. Ah, que legal. O Hospital Mário Covas atende uma população de 2,8 milhões de pessoas. Atende Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Diadema. O serviço público aqui da região, para onde é que vai? Mário Covas. Mário Covas. E o Mário Covas tem um pouco de dificuldade em um tipo de cirurgia chamada cirurgia laparoscópica, que são aquelas cirurgias feitas através de uns 3 ou 4 furinhos, né, no abdômen, porque falta um pouco de equipamento. Então, um exemplo clássico desse tipo de cirurgia é a apendicite ou a retirada da vesícula. Sim. Que antes eram feitas com cortes. Sim. No caso da vesícula, era um corte razoável. Era. Hoje é um furinho, né? Então, esse equipamento, a cirurgia é rápida, 1 hora e meia ela está feita. Mas esse equipamento depois da cirurgia tem que ser lavado, esterilizado. Isso aí leva 4, 5 horas. Caramba, tudo isso. Para ser preparado, levar 4, 5 horas. Então, imagine que um cirurgião queira fazer 3 cirurgias dessa no dia. Ele não consegue. Isso gera uma lista de espera. Entendi. Então, nós estamos doando esse tipo de equipamento. Equipamentos para cirurgias laparoscópicas. Tanto para adulto, é um equipamento, quanto para criança, é outro equipamento. Com isso, o hospital vai poder diminuir o seu tempo de espera para a cirurgia. Então, são equipamentos da área médica. E como a gente chegou com essa ideia? Todo bom projeto do Rotary tem que partir da comunidade, né? Projetos bons de Rotary têm algumas características. O primeiro é que tem que ser o que a comunidade precisa e não aquilo que você sonha fazer. Exato. Segundo, a instituição que vai ser beneficiada, ela tem que ter credibilidade. Sem dúvida. Não pode injetar um montante significativo numa instituição que não tem histórico. Sim. Quando a gente analisa, por exemplo, o Hospital Mário Covas, tem um histórico. Ligado à fundação do ABC, etc. Então, ali é confiável. Terceiro, esse projeto tem que ter mensurabilidade. Então, a gente vai doar o aparelho para eles, né? Quantas cirurgias vocês fazem hoje? Daqui a um ano, o Rotary vai perguntar para a gente. E aí, quantas cirurgias eles estão fazendo agora? Então, tem que ter Tem que ter um aumento. os indicadores, né? Então, tem que ver essa necessidade, tem que ter a sustentabilidade. Sustentabilidade, por exemplo, se o aparelho quebrar, você conserta? Ah, está na garantia. E fora da garantia? Não, a gente conserta. Desse equipamento todo que é composto por 80 peças, uma quebrou. Vocês vão comprar? Nós vamos comprar. Isso é sustentabilidade. Tem que ter a mensurabilidade, que é você acompanhar o seu projeto para saber se ele está realmente atingindo aqueles objetivos que você tinha ou não. Então, quando você tem um bom projeto com essas características, se ele for bem elaborado, a Fundação Rotária te ajuda a pagar o equipamento, né?
Que legal. Então esse projeto, esta semana que vai entrar, a gente já Tá já inaugurando. temos os orçamentos, nós já estamos em condições de comprá-los, né? Perfeito. Então esse é um projeto. O projeto anterior beneficiou o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Caramba, que legal. o ICESP, que fica ali na Avenida Doutor Arnaldo, em São Paulo. Nós doamos um equipamento que detecta se um tumor está se espalhando ou não. Ele é muito usado, e principalmente usado em câncer de mama. Como é que funciona esse aparelho? A gente sabe que o câncer de mama, o primeiro local que ele costuma ir é a axila. Uhum. O câncer de mama surge na mama, fica na mama por algum tempo, depois ele quer se espalhar. Para onde ele vai primeiro? Para a axila. Então, esse equipamento no que consiste? Quando a paciente vai para a cirurgia, e pode ser homem também, porque homem também tem câncer de mama. O pessoal não sabe, né? Mas homem também Acho tem que câncer de não mama. é de fato. Então, Boa curiosidade. quando vai para a cirurgia, o tumor é pequenininho, vai para a cirurgia, então o que é feito? É injetada uma substância radioativa no tumor e durante a cirurgia o médico vai ali direto para o tumor e com esse aparelho ele coloca na axila para ver se existe substância radioativa na axila da paciente. Se existir é porque deve estar havendo já um comprometimento do chamado sistema linfático e tal. Eu conheço um pouco desse tema Conhece? porque, infelizmente, né, minha avó foi acometida de um câncer de mama e ela, quando sentiu, né, o nódulo, não avisou pra ninguém. Ficou quieta durante 2 anos e aí, quando começou realmente a se espalhar, afetar o pulmão, começou a ter problemas respiratórios, né, falta de ar contínuo. E aí a gente teve que fazer um acompanhamento de internação e tudo mais. Passou pela Santa Casa de São Paulo, passou pela Santa Casa aqui de Santo André e infelizmente ela veio a óbito. Mas foi realmente. Aí foi quando a gente começa a pesquisar, né, sobre esse tema, sobre o câncer de mama, sobre a responsabilidade, principalmente, das mulheres já fazerem o autoexame, né? Não só no dia. Outubro Rosa, né? Durante o ano inteiro a gente tem que manter essa campanha ativa, né? E aí a gente conscientizar até os familiares, né? Porque nós sofremos tanto quanto a pessoa que está ali acometida, né? Então, eu conheço muito bem esse tema, achei prudente comentar contigo e realmente saber que o Rotary, através do subsídio global, trouxe o equipamento me deixa muito feliz, realmente me deixa emocionado. E a vantagem desse aparelho é que se detecta que o tumor está se espalhando para a axila, a cirurgia é ampliada. Caso contrário, a cirurgia fica reduzida, né? Então, hoje Perfeito. não tem que haver amputação de mama como havia no Antigamente. passado, né? E quando o Rotary entrou na jogada para comprar o equipamento, o preço do aparelho caiu. Olha que sorte, que coincidência. Isso costuma acontecer. A gente negocia, explica a situação, acaba sobrando dinheiro. E a nossa Fundação Rotária não quer que a gente devolva o dinheiro. Sim, Se sobrou dinheiro, ela quer que esse dinheiro seja aplicado em algo relacionado com o projeto. Então, cara, um projeto voltado para a área cirúrgica, nós acabamos adquirindo para o Instituto do Câncer equipamentos que são utilizados em cirurgias abdominais e tal. Então, isso se estendeu. se estendeu. Então, esse é o nosso projeto anterior. Além disso, nós temos mais 2 projetos, um para o Instituto da Criança, lá do Hospital das Clínicas de São Paulo. Também foram equipamentos lá para o Instituto. E o outro, uma doação para o Instituto J. Clemente, antiga PAI de São Paulo, que fica ali Sim, sim. no Ibirapuera. Ali eles produzem dietas para pessoas acometidas por uma doença chamada fenilcetonúria. A fenilcetonúria é detectada na maternidade através do chamado exame do pezinho. São Perfeito. crianças que não conseguem metabolizar a proteína. Então, elas passam a ter um prejuízo, porque o corpo delas não sabe como lidar com a proteína. Então, elas precisam de uma dieta especial. Entendi. E essa dieta é fornecida gratuitamente ali pelo Instituto J.C. Clemente. Nós fornecemos equipamento para a produção desses alimentos, inclusive uma máquina de sorvete. Olha que legal. Então,
São dietas que eles doam para quem não tem condição de comprar, eles vendem para quem precisa, né, e tem condição. Então, esses são os nossos 4 projetos de subsídios globais. Se tudo der certo, em 2, 3 meses nós já acabamos esse do Mário Covas e vamos Vamos para outra. para ter outro no radar. E tem alguma coisa já em mente, já alguma coisa planejada que vocês já tenham Normalmente eles pedem, entidades pedem, né? E aí você tem que ver se... qual a necessidade, onde está tendo nós maior estamos, demanda? nós estamos pensando em alguma coisa, talvez para Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que está numa crise danada lá. Tá. Mas é isso. É interessante porque o rotariano às vezes quer ajudar, né? E principalmente os clubes assim de pequeno porte, eles querem ajudar muito a sua comunidade, né? Sim. Mas eles fazem projetos que não têm sustentabilidade, né? E isso não é o objetivo do Rotary, né? O objetivo do Rotary é atingir um número grande de pessoas. Né? Exato. Por exemplo, fazer uma festinha para doar ovo de Páscoa para criança numa creche, tudo bem, é legal, tal. Mas isso Essa tá tratando o problema, não a causa, né? é causa. Agora, a gente pega, por exemplo, o Camp Pier Poloni, Uhum. não é? Sim. Onde você pega aquele jovem que é inteligente, que é esforçado, mas não teve a mesma oportunidade que aquele que pode estudar Estudou em nos uma melhores escola colégios. Tal. particular. Aí você pega um garoto desse que tem potencial e você muda a vida dessa criança. Exatamente. Isso é o trabalho do Rotary, né? O Rotary tem que mudar a vida das pessoas, né? Então, a gente não está aqui para fazer benemerência. Ela até pode ser feita. E tem muitos rotarianos que gostam de fazer isso, né? Mas o nosso objetivo não é esse, né? O objetivo é mudar. É entrar em ação com ações que vão mudar a realidade de um local, vai mudar de forma significativa a vida das pessoas. Né? Uhum. Então, quando você ensina um garoto ali no Instituto Piero Poloni, você muda a vida desse garoto. Sim, com Né? certeza. E quando você simplesmente doa alguma coisa que vai se acabar rapidamente, isso aí, né? Não perdura, né? Não tem Não perdura. sustentabilidade. Então, o Rotary é mais ou menos isso, né? Tá. É uma das perguntas que eu vou fazer mais pro final, né? É sobre o que é Rotary, né? Na sua concepção. Mas no final eu faço essa pergunta. Bom, de toda essa trajetória, né, que você teve aí dentro do Rotary, né, estando no Rotary, outros projetos, como governador distrital também, que percorre aí um bom caminho aí durante a sua gestão, visitando outros clubes, outros projetos, né? Durante toda essa sua jornada, o que mais te impactou, né? Alguns momentos importantes que te emocionaram, que talvez te tocaram, ou que realmente te marcaram para que até hoje você lembre de algum fato, alguma coisa nesse sentido. Por incrível que pareça, o que mais me impactou não foi um projeto que eu fiz ou que eu participei, não. O que mais me impactou foi ver pessoas que não são pertencentes ao Rotary se dedicando para quem precisa de uma forma assim desmedida com o coração, sabe? Isso é que é o mais interessante, né? A gente que é rotariano e teoricamente está muito bem de vida, né? Tá estabilizado, a gente acha que a gente realmente está dando muito amor para a sociedade, mas tem muita gente que nem do Rotary sabe? Uhum. Então, quando você entra num local que atende crianças portadoras de deficientes e vê aquelas pessoas que pegam a criança no colo, que abraçam, que beijam, né? Essas pessoas realmente têm muito, muito valor, né? Então, isso foi o que me tocou mais. Um projeto que o Rotary ajuda, né? Mas as pessoas que estavam ali se dedicando para aqueles que necessitam ajuda ou necessitavam ajuda, elas realmente dão uma lição de vida, né? Sim. O que a gente tem que entender é que quem foi aí privilegiado porque nasceu num berço esplêndido ou conquistou muita coisa na vida, está numa situação confortável, tem um compromisso com a sociedade, né? Sim. Por exemplo, eu sou médico. Eu vejo crianças que não estão bem. Eu vejo vão mães no consultório levando um filho já, uma filha. Sou ginecologista, né? Você Levando uma tem. filha com mais de 20 anos, por exemplo, e ela está carregando a filha no colo. A mocinha já, né? Às vezes já uma senhora precisa de ajuda, né? E
você tem que pensar que você não tem isso na sua família, né? Pô, você está tão bem, né? E como é que você vai atender mal uma Exato, pessoa dessa, né? exato. Então, essa visão humanitária, assim, da coisa, o Rotary ajuda a gente a ter, sabe? Esse olhar, Eu, pela né? profissão, eu cruzo um pouco com isso, né? Sim. Mas tem gente que nunca, né? Tem gente que Tem nunca gente que passou tem por a isso. profissão, é rotariano, mas não tem. É, ou é rotariano só e, né? Só paga taxa, Pois só. é. Ah, a gente que é privilegiado na sociedade tem um compromisso social. Sim, A gente tem que dar graças a Deus que está tudo bem, né? exatamente. E, e tocar a vida, né? Enquanto você estiver bem também, né? Porque eu digo sempre, é muito fácil ser um bom rotariano quando está tudo certo na sua vida, né? Uhum. Você não está doente, você não está devendo para ninguém, a sua família está legal, ótimo, né? Mas quando você começa a ter um problema, aí você já não consegue se dedicar como você gostaria, né? E essa é uma Exatamente. coisa que muitos não entendem no Rotary, muitos líderes de clube não entendem que determinado associado não está se dedicando muito, né? Nem sabe o porquê, que às vezes o cara está com um problema muito grande, né? Essa é uma lição que a presidência ensina, viu? Você já está, Adriano, preparado para ser presidente? Ainda preciso comentar esses dias, né? O pessoal lá do campo, eu sou muito próximo deles lá, né? Inclusive, fechei uma parceria com uma faculdade que está oferecendo um desconto de uma bolsa para a primeira graduação dos jovens que já estão ingressados no mercado de trabalho, né? Gostaria até de agradecer aqui a FAEV, né, por dar esse incentivo, né, a esses jovens, por uma mensalidade bem irrisória, realmente, para eles terem essa primeira graduação, né? Sou um baby Rotary, brinquei ontem na reunião ordinária. Eu sou um baby Rotary, ainda tenho que chupar muita laranja, comer muito arroz e feijão ainda, aprender muito ainda, para pensar em ocupar algum cargo. Já me surpreendi, né, com a imagem pública, né? Já foi uma gratidão que eu tenho ao Agnaldo. Para mim, já foi uma grande satisfação, né, de ter esse reconhecimento. Mas para ser presidente de algo requer, né? E eu vejo uma inspiração que para mim é o meu padrinho, né? Um dos, né? Que eu tenho dois. O Marco Precinotti e o Luiz Antônio Pirola, meu outro padrinho. Esse aí é minha referência, né? Minha inspiração, que tá aí 24/7, você vê ele em todos os lugares ao mesmo tempo, O lindão, né? se dedicando, O lindão. Então, assim, eu vejo, né, a responsabilidade do que você comentou, de quando você é um presidente, saber lidar com pessoas, gerenciar conflitos, que é muito importante, porque no Rotary, como qualquer outra entidade, qualquer outra organização, tem pessoas, e pessoas têm sentimentos, pessoas têm seus defeitos, suas qualidades, né? E acho que esse é o principal desafio de ser um presidente, né? De ser um governador, de gerenciar esses conflitos e lidar com pessoas. Então, eu acho que eu ainda preciso chupar muita laranja, comer muito feijão arroz ainda para Ah, sim. Mas pode acreditar, gerenciamento de conflitos é no clube. O governador é tranquilo. tranquilo, né? Eu tive vários cargos no Rotary, né? Mas onde eu mais aprendi foi na presidência. É, Foi na presidência. que legal. Então, Como diz o Mário César, né? A gente não entra buscando cargo, né? A gente entra para servir, né? O que me move são os projetos. Eu me apaixonei pelo campo quando o Marco falava nas nossas reuniões, né? E eu falei, nossa, eu quero tanto que eu vou iniciar lá uma oficina de treinamento de vendas, né? Que é a minha especialidade, né? Sou da parte comercial também. E a gente vai iniciar uma oficina para formar vendedores, porque hoje o mercado de trabalho está exigindo e a mão de obra está escassa. Então, esses jovens do campo vão ter um curso de extensão lá, uma oficina de vendas para se aprimorarem para a necessidade que o mercado está pedindo, né? Então, a gente com isso consegue mais parceiros também, né? E ingressar mais jovens também no mercado de trabalho. Então, é um dos projetos que a gente tá em andamento lá também. Santo André Norte não é fraco. Na, a gente é o terceiro número de associados do distrito, a gente quer aumentar o nosso número de cá pelo menos em 20% aí na próxima gestão. Mas, Fernando Dias Sobrinho, me diga, o que é Rotary para você, na sua concepção? Pois é, depois de quantos anos? 22? 22 anos. Eu poderia te dar uma definição clássica, né? Daquelas que estão no livro, né? Não, eu quero a do Fernando. Não do My Rotary. Do My Rotary é fácil, né? Eu acho que
o Rotary hoje faz parte do meu propósito de vida, sabe? Eu acho que o Rotary me dá muito mais do que eu dou para ele, né? Então, eu acho que ele vai me aproximar aí do Criador, né? Eu acho que é isso. O Rotary é uma ferramenta que pode ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, a ter uma visão diferente do mundo, né? O nosso segundo lema é que é mais se beneficia, que é melhor serve. Que é uma coisa que quando a gente entra no Rotary, a gente, né? Nossa, isso aí é... frasezinha. Isso é a pura verdade. A gente demora um pouco para acreditar que isso realmente acontece, né? O Rotary pode te ajudar a ser uma pessoa melhor, né? Isso é fato, né? Então é isso. O Rotary para mim faz parte do meu propósito de vida e desde que eu entrei na organização eu melhorei. Eu melhorei. Eu passo a ter uma outra visão das coisas. Tá certo que eu estou envelhecendo também, isso colabora. Isso Mais colabora. experiência. Tá ganhando mais experiência. Mas é propósito. Para mim é propósito da vida. Vai me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. E a vida não tem valor se você não faz a diferença na vida de outras pessoas, né? Eu acredito nessa linha aí. E isso é muito importante. O Rotary te dá recursos para você mudar a vida das pessoas. Isso é algo que fica, né? O sucesso de cada um de nós vem lá do berço, né? Começou com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa avó, depois as nossas professoras, aquelas pessoas que nos ajudaram, que foram os nossos mentores, né? Sim. Então, a gente sempre foi ajudado, né? Quem é dono de 100% do mérito, né? Não é. A gente deve muito para muitas pessoas. Com certeza. E a gente tem que ajudar também aqueles que precisam, que aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos, né? Tem que retribuir. Eu acho que é isso aí. Definição estranha, né? Não, foi perfeita. Vai muito de encontro realmente do que realmente também acredito, né? E o que você falou, né? As pessoas às vezes não percebem o que o Rotary faz por você. Muita gente quer entrar para fazer pelo Rotary, mas não percebe o que o Rotary faz por você, né? E me conta um pouquinho mais sobre de todos os seus estudos, né? E seu grande conhecimento, né? Como deixar o Rotary mais atrativo para a gente sair dessa estagnação, até para a gente esclarecer para quem está assistindo, né? E entender melhor e atrair mais pessoas para se voluntariarem para algum projeto, para um clube satélite ou para um clube de Rotary, né? Como que a gente pode deixar o Rotary mais atrativo? Como a gente pode falar de um Rotary, como você bem explanou, né? Que melhora a nossa vida, que entrega mais do que a gente recebe, enfim. Como deixar o Rotary mais atrativo para atrair novos voluntários, novas pessoas? Então, o grande problema da sociedade é que as pessoas não estão se aproximando mais, elas estão se afastando, né? O Rotary, eu estudei muito quadro social porque eu ocupei esse cargo várias vezes. O Rotary foi criado em 1905, ele sempre cresceu. Ele sempre cresceu. Sim. Ali nos anos 30, começo dos anos 30, com aquela grande depressão econômica, né, que atingiu todo mundo aí e tal. A curvinha de crescimento do Rotary dá uma quedazinha assim de leve, sabe? Mas segue. Depois, na Segunda Guerra Mundial, a curva de crescimento também desce um pouco e logo se recupera. Desceu porque em alguns países europeus o Rotary foi proibido de funcionar, né? E o Rotary continuou crescendo até 1995. Você vê, ele superou uma grande depressão mundial, superou a Segunda Grande Guerra e continuou crescendo. Em 1995 ele para de crescer. Esse número está estável aí. Já há bastante tempo, né? Não cresce. Não cresce. Porque é o mesmo número que entra, o mesmo número sai. Sai. É em torno de 17%, 18% e tal. Então, esse é um fenômeno mundial. Em 1995, um sociólogo da Universidade de Harvard, chamado Robert Putnam, ele escreveu
um artigo num jornalzinho acadêmico, um artigo despretensioso. Ele dizia que as ligas de boliche norte-americanas estavam perdendo membros. Aqui no Brasil a gente não joga boliche, né? Não tem esse costume, né? Mas lá, não sei agora como é que tá lá, mas eles jogavam muito boliche. Jogam. Jogam boliche. E era legal jogar boliche, porque você participava do campeonato na sua cidade, e se você fosse bem na região, Sim. no estado, e nessa de jogar boliche aqui, jogar boliche ali, você conhecia pessoas, sua rede social crescia muito, né? Exato. Então, isso é importante para a sociedade quando as pessoas se encontram, né? Uhum. E ele escreveu esse artigo dizendo que as ligas de boliche estavam perdendo membros. É como se as pessoas, de repente, começassem a jogar boliche sozinhas, ao invés de jogar em grupos, né? Mas ele prossegue o artigo dizendo que esse fenômeno não era exclusivo das ligas de boliche. Estava atingindo todas as organizações americanas, inclusive os partidos políticos, Entendi. que lá são dois, né? Sim. E quando os partidos políticos perdem membros, o país perde, porque as ideias não são discutidas, né? Ele foi elogiado por uns, atacado por outros, tal. E no ano 2000 ele lança um livro chamado Jogando Boliche Sozinho, né? Legal. Onde ele tenta justificar aqueles argumentos. Mas basicamente o que o livro mostra é que as pessoas estão se afastando. Jantares em famílias caíram. Isso é fácil de perceber. Você vai hoje no restaurante, você vê o que acontece. Ninguém conversa. Exatamente, só no celular. Só no celular, né? A participação em diferentes entidades caiu. Então, quase 30 anos para cá, as pessoas estão realmente se afastando. Elas não estão vendo mais, não estão tendo mais interesse em ficarem muito próximas, né? Esse é um fenômeno que vai contra o Rotary, contra as outras instituições. Apesar de não ser maçom, eu já fiz algumas palestras em lojas maçônicas. Uhum. Né? E sobre quadro associativo, eles têm o mesmo problema. O mesmo problema, né? E eu fui fazer um levantamento do número de maçons nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil eu não consegui. Mas lá nos americanos, acho que a transparência é um pouco diferente, né? Mas nos anos 50, isso há 70 anos atrás, haviam quase 4 milhões de maçons nos Estados Unidos. Caramba. Esse número está abaixo de 800 mil hoje. Ô, louco. Então a maçonaria americana perdeu muitos membros. Pegando esse E o gancho... Rotary americano também está perdendo membros. Então o que está acontecendo? As pessoas não se aproximam mais. Então esse é o grande desafio da nossa organização, né? As pessoas têm que ver que estar em contato social é importante, né? Sim, se relacionar, né, com as pessoas. Mas não é isso que se quer hoje. Hoje é mais faz uma call, né? Faz hoje... uma chamada de vídeo, faz uma ligação, manda um WhatsApp. Então, se esse fenômeno atinge o mundo todo, como é que o Rotary vai sobreviver a isso, né? Então, quando você analisa o quadro social do Rotary, se nós estamos sem crescer desde 1995, é para dar graças a Deus, porque nós estamos bem. Quando você compara com outras instituições, né, a coisa tá ruim, tá ruim. Então a sociedade mudou. E como é que você vai mudar a cabeça da sociedade? É difícil fazer isso, né? Agora, a gente faz muito treinamento, a gente convida as pessoas para entrar no Rotary, a gente mostra o que o Rotary faz, mas a gente não tem uma dificuldade em sensibilizá-las. E também mantê-las, né? Por mais que você possa convidá-la, ela se sensibilizar, ela gostar de relacionamentos, mas ela entra como, né, a sua experiência. Entra, não sabe muito bem o que está acontecendo, aí já não vai no segunda reunião, porque tem uma outra prioridade na vida, rotina, corrida, e aí acaba se afastando naturalmente. O problema também é quando você convida e retém também a pessoa, né? Acho que é um outro grande desafio que tem. Se a pessoa não vê um propósito, Exato. é difícil, né? Pegando o gancho do que você comentou, né, sobre maçons, né, e rotarianos, muita gente tem essa dúvida, né, de maçom estar relacionado ao Rotary, né, e ter uma co-irmandade ou de que é a mesma coisa, porque o Rotary ele tem essa dificuldade de se
se descrever, né? Dar imagem e publicidade aos projetos e tudo mais, trabalhar o brand da marca do Rotary. E isso não é algo que não queremos realmente reconhecimentos pelo que nós fazemos, porque fazemos. Mas de dar publicidade, a entender que o Rotary é o Rotary, ele está inserido em vários projetos, em várias entidades, né, do governo. Então, qual que é a relação e qual que é a diferença, né, entre Rotary e maçonaria, assim como você tem esse estudo? Eu só tenho o número. Uhum. Eu nunca fui maçom, mas meu pai foi, né? Meu pai foi. Mas o maçom, eles não abrem muito, né, também. Então, meu pai também... Não falava muito também. Não, meu pai não falava nada. Meu pai não falava nada. Então, eu não sei, mas eu não consigo comparar Rotary com maçonaria. Eu posso ter as minhas ideias aqui, mas eu seria injusto se fosse falar isso Sem conhecer, né? sem conhecer. Eu não sei dizer, mas são entidades bem separadas. Existem muitas pessoas que pertencem às duas organizações. Sim. E não há nenhum problema nisso, né? Mas dizer qual a diferença básica entre elas, eu não tenho autoridade, né? Mas você certamente vai cruzar com alguma pessoa que pertence às duas organizações e ele vai poder comparar assim melhor. Uhum. Entendi. Né? Como você comentou do estudo, né? Que você fez o número de maçons. Mas Rotary, inclusive, ele é apolítico. Rotarianos têm que se interessar pela política do seu país, etc. Mas nada de política em clube de Rotary. Outra curiosidade, né? Que eu sei que você já contou essa história, né? Qual foi o primeiro projeto de Rotary no mundo? Então, o Rotary nasceu em 1905, da cabeça de 4 pessoas, né? Havia um mentor entre eles, que era um advogado. Eles eram adultos jovens, na casa dos 30 e poucos anos. Os 4 tinham um perfil interiorano, vinham de cidades pequenas dos Estados Unidos e estavam na cidade de Chicago, que era uma cidade muito grande, né? E na cidade grande você não conhece muita gente, né? Uhum. Então, eles tinham dificuldade para contato social e eles tinham dificuldade para alavancar os seus negócios, né? Então, eles estavam meio sozinhos. E um deles, que foi o mentor da organização, chamado Paul Harris, que foi um advogado, ele foi criado numa cidadezinha pequenininha dos Estados Unidos, chamada Wallingford, ali no estado de Vermont, onde todo mundo se conhecia. E, de repente, ali na Chicago, da época, ninguém conhecia ninguém, né? Então, ele teve a ideia de fazer uma organização onde as pessoas pudessem se ajudar mutuamente, etc, etc. E foi assim que o Rotary nasceu. Então, o Rotary nasce com um projeto, assim, social, contato social e profissional, oportunidades de negócio, né? Era essa a ideia. Depois de 2 anos, o Rotary Club de Chicago, que era o Rotary na época, ele fez o seu primeiro projeto para a sociedade. Ele criou um banheiro público na cidade de Chicago. É uma história curiosa porque, na época, Chicago não tinha banheiro público. E se a pessoa precisasse usar o banheiro, ela teria que entrar ou num bar ou num magazine, né? No magazine, ela seria estimulada a comprar alguma coisa, no bar, a beber alguma coisa e tal. Então, houve uma grande resistência à criação desse banheiro público. Certo. Porque se você não queria entrar no bar nem no magazine, você estava em apuros, né? Mas o projeto acabou saindo e esse banheiro público foi instalado perto da prefeitura de Chicago. Olha Legal. só. Esse foi o primeiro projeto, assim, social. Voltado para a comunidade. Não foi o primeiro projeto do Rotary Club de Chicago, mas foi o primeiro projeto voltado para a sociedade. Entendi. Aí os rotarianos descobriram que, além de contato social e profissional, oportunidades de negócio, eles tinham potencial para fazer alguma coisa pela comunidade, né? Então, começaram a olhar o Rotary de uma forma diferente, né? E numa época em que o homem não tinha muito o que fazer e que a mulher ficava dentro de casa, né? Era muito fácil o Rotary crescer, né?
atraindo gente de qualidade, todo mundo queria estar ali, né? Sim. Junto com eles. O Rotary foi crescendo rapidamente, mas nesse crescimento tinham pessoas que não mereciam aquela confiança toda, né? Então o Rotary achou que deveria botar ordem na casa. Então eles criaram uma comissão de métodos em negócios, para dar uma selecionada nos rotarianos e ensinar para cada rotariano que eles tinham que se comportar direito de tal forma que, se um rotariano precisasse do serviço do outro, poderia confiar plenamente. Então, o Rotary começa a ter um outro pilar, que é o pilar da ética, né? Sim. E o Rotary está assim até hoje, né? O Rotary proporciona muito contato social, Sim. oportunidades de negócios para alguns, né? Tem a ética como norte, né? A gente tem que ter um elevado padrão ético e os serviços à comunidade. Então, é isso. Perfeito. Mas um pouco antes do banheiro, havia um médico que atendia a região de Chicago, a região de Chicago, e quando ele ia nos bairros, ele ia de cavalo atender. E um dia o cavalo desse médico morreu. Oh, meu Deus. Então esse problema foi levado para o Rotary Club de Chicago. E os rotarianos do clube se cotizaram e deram um cavalo novo para o médico. Então, essa foi a primeira doação? Seria? Eu não sei se foi a primeira, mas na história essa foi a primeira atividade que está ali registrada, né? Só tinha rico no Rotary Club de Chicago, provavelmente assim até hoje, né? Legal. E é o Rotary número 1, né? Number 1. Uhum. E o primeiro projeto do Rotary foi doar um cavalo para um médico. Você vê que o médico naquela época também tinha dificuldade. Tinha muita. Ainda bem que a gente evoluiu, né? Evoluiu. Agora vai de carro, né? Agora vai de carro, vai de Uber, vai como vai de metrô. É como que é. Legal. Fernando, de toda essa jornada, né? Eu já te fiz a pergunta, né? De o que mais te impactou, né? Do que te fez entrar no Rotary. Na verdade, foi a curiosidade. Depois, né? Começou a estudar e já te deram um cargo para assumir. Qual que é a sua visão de futuro do Rotary? Né? A gente falou das necessidades, das dores que nós temos atualmente, né? Teve uma crescente desde 1905, desde pós as crises, né? Desde Segunda Guerra Mundial, agora recentemente a pandemia, que também teve aí um impacto muito grande. Mas como você vê um Rotary no futuro, né? Uma visão de Rotary futura, né? O que você espera do Rotary? Quais são suas expectativas em relação ao Rotary? Eu acho que a filosofia do Rotary vai continuar sendo essa mesmo, né? Baseada nesses 4 pilares que eu já citei. Lá atrás, o Rotary era uma organização assim, muito elitizada, né? Então, você entrava no Rotary Club, tinha lá o dono da concessionária, o gerente do banco, o prefeito da cidade e tal, né? Eram as personalidades. Isso foi mudando, né? E tudo muda, né? A gente não quer aceitar, mas as coisas mudam, né? Então, o Rotary tem tentado, nos últimos anos, se adaptar a um mundo diferente, né? Diferente. O Rotary tem que fortalecer a diversidade. A diversidade os clubes têm que ser compostos por pessoas que pensam diferente. Exato. Diferentes, né? Quando pessoas que têm ideias, maneiras de encarar os problemas de uma forma diferente, o grupo produz mais do que aquele grupo que está ali com aquela mesma ideia. Tal. Então, o Rotary hoje está investindo muito na diversidade, né? Na inclusão social. Né? E isso é algo que veio para ficar. Isso cria um choque naqueles que estão acostumados com o Rotary tradicional, né? Tradicional. Mas é por aí. Então, o caminho está certo. A gente tem que ter mais representatividade na sociedade, né? E os rotarianos que estão há mais tempo na organização, eles têm que entender que é assim que a vida funciona, né? Você cria um filho para ele ter ferramentas que você não teve, para ele ir além do que você foi, né? Sim. Então a gente não pode querer que o nosso clube fique parado ali, fazendo aquilo que a gente já fez no passado, porque você não quer isso para o seu filho. Exato. Por que você quer para a sua organização, né? Nossa, Então, perfeita colocação. é isso aí. Boa analogia. Então, é por aí. O Rotary sabe que o quadro social é um problema, né? Porque o mundo mudou,
as pessoas estão se afastando, Sim. né? Então, ele imagina que vai chegar um tempo aí que o quadro social mundial vai estacionar, né? Hoje a situação está estável, desde 95, é o que eu falei, né? Uhum. Graças ao crescimento do Rotary ali no Oriente. Ah, Ainda. ali tem muito sócio. Então está suprindo o que está caindo aqui, né? O Brasil caiu um pouquinho desde quando eu entrei. Quando eu entrei, eram 55 mil, 56 mil sócios. Tá? Hoje está na casa dos 50 mil. Lá nos Estados Unidos caiu bastante e tal. Então, aqui no Ocidente, está caindo um pouquinho. Uhum. Então, isso não deve mudar, porque o mundo está desse jeito, né? Agora, o Rotary é uma organização sólida, né? E o objetivo principal do Rotary é fazer projeto, né? E para isso a gente tem aquele braço chamado Fundação Rotária, né? Uhum. E a Fundação Rotária tem um fundo chamado Fundo de Dotações, onde o dinheiro que entra não sai. Mas esse dinheiro rende juro. Uhum. E esse juro vai conseguir manter a organização funcionando. Perfeito. Hoje, a maior parte das doações que entram para o Rotary, elas retornam de alguma forma para o mundo ou para o distrito após 3 anos, né? Mas o dinheiro que é depositado nesse tal de fundo de dotações, antigamente conhecido como fundo permanente, fica lá. Tá. Né? Então, o Rotary tem que fazer aí um caixa para ele conseguir se manter, né? Essa parte, o Mário César, se não explicou, você tem que chamar ele aqui de novo, né? Não, a gente falou bastante coisa, mas está explicando muito bem. Mas o Rotary se prepara para uma época em que não vai ser muito fácil ter associado, né? Mas o mundo muda, né? De repente a coisa toda passa a ser diferente e o Rotary começa a crescer novamente. E você acha que o caminho está em criar novos projetos que aderem a essa nova geração, para que eles se engajem, para que eles se interessem? Por exemplo, como você citou o Mário César, ele comentou que foi um dos coautores aí da 7ª área de enfoque, que foi a área de meio ambiente, né? Então, por quê? A geração Z, né, a gente sabe que eles estão mais engajados, né, nessa parte de questão ambiental, né? E ele tendo esta visão, né, foi um dos coautores para tentar atrair essa geração a se engajar mais nos projetos e se engajar mais com o Rotary. Você acha que o caminho seria por esse caminho de entender a linguagem dessa nova geração, entender como se comportam, né, e o que buscam, para que a gente possa criar projetos atrativos para que eles se engajem nos nossos projetos e a gente consiga, assim, aumentar, né, uma quantidade significativa aí de novos rotarianos? Isso aí tá certinho, né? É por aí mesmo. O problema é que as pessoas que já passaram aí dos 40 anos, eles têm dificuldade para entender a linguagem dos jovens, né? É, Jovem é difícil. O adolescente, ele ainda não tem um desenvolvimento cognitivo pleno, né? Tá. exato. Aí ele vira adulto jovem e já começa, né, a melhorar. Mas ele tem as ideias dele, a maneira de fazer as coisas. E os adultos não entendem isso, né? A gente, com os jovens, deveria andar no sapato dos jovens, não eles andarem no nosso sapato. Então, existe uma... Tem que ter um equilíbrio Tem também, que ter um né? equilíbrio. Então, você... Os clubes de Rotary, eles têm que ter lá um grupo de pessoas que têm que agir como mentores dos jovens. Então, eles têm que passar a parte filosófica da instituição e deixar os jovens trabalharem, né? Mas isso não é uma tarefa muito fácil, né? Porque a maioria das pessoas acha que ela está certa e ninguém mais está certo. Exatamente. Então, isso é uma dificuldade. Então, tem que mudar a cultura do clube, Uhum. né? Isso acontece. Essas gerações mais novas também são muito imediatistas, né? Ansiosas. Eles querem tudo para ontem, né? Então, por exemplo, quando eu nasci, se eu arrumasse um emprego no banco, que eu ia trabalhar até morrer no banco, né? É, Ia ser office boy, ia subir até era ser o gerente, assim. blá, blá, blá. Hoje, imagina. Fica Hoje, 3 meses no cai emprego, fora. troca. Então, isso vai mudar, né?
Esperamos. Isso vai mudar. Vai mudar porque eu acho que os jovens já estão percebendo que esse caminho não vai dar muito certo, né? Mas esse assunto vai com um psicólogo, alguém na área de recursos A gente humanos, né? trabalha com isso, a gente sabe como é que é. Mas eles são muito imediatistas. E o Rotary não, ainda é meio devagar, né? Meu clube é exceção, viu? Meu clube... O seu clube é tecnológico, né? Pelo menos tem essa esse projeto do diferença. Mário Covas foi coisa de 3 meses, né? Legal. De pegar a ideia, botar no papel, 3 meses. Mais 1,5 ou 2 para terminar, pra você ver. Né? Isso foi muito rápido, né? Mas o jovem tem esse problema. E como é que vai superar isso? Isso no papel é muito fácil, né? Traz o jovem, deixa ele trabalhar no clube, mas na prática não funciona desse jeito. Porque o garoto tem outras ideias, né? Eu, principalmente, né? Dentro do clube, né? Tem algumas pessoas. E eu justamente sugeri já algumas ações, alguns questionamentos. Aí ele, calma, tá cedo ainda. Não, calma, tá. Então tem uma resistência também dos mais antigos à tecnologia. Tanto que ontem nós tivemos uma reunião ordinária, como de praxe, ali na CISA, né? E aí eu trouxe ali um sorteador online, que o pessoal queria fazer o quê? Cortar papel, que eu conversei, né? Falei, gente, cortar papel? Não. Põe lá, cadê a lista de presença? A gente emitiu do Uniclube, né? A lista de presença. Aí eu joguei aqui no WhatsApp, joguei dentro do sisteminha ali online no site, já apareceu lá na tela lá o nome de todo mundo. Apertei o botão, sorteou lá o ganhador lá do unicórnio, que representa aí o mascote aí para a próxima gestão, para erradicação da poliomielite. E aí todo mundo ficou impactado. Falei, nossa, que tecnologia! Eu falei, não, gente, é algo tão simples. Mas sabe que quando eu entrei no Rotary, não havia o PowerPoint, né? Tava começando, né? Sim. E não havia projetor, essas coisas também estavam tudo começando, tudo era muito caro, né? Então, eu, com a ajuda de um colega que mexia na área de informática, eu era novinho de clube, nós começamos a utilizar o PowerPoint. Foi quando eu comecei a conhecer o programa Word, PowerPoint, né? Sim. Excel foi bem mais tarde. Tal, Sim. né? E eu comecei a fazer umas apresentaçõezinhas bem basiquinhas, né? Com uns bichinhos que mexiam e tal. Então, nós começamos a passar informação no clube através do PowerPoint. Mas passar como? Então, a gente trazia o monitor do computador. E não era notebook, era uma CPU desse tamanho. Era. E o monitor de tubo também, né? Então você trazia o monitor, a CPU e passava o PowerPoint na TV. E o clube incentivava, olha só, o Ribeirão Pires incentivava. Então, não houve resistência, né? E a coisa começou a pegar. E depois disso, esse meu colega aqui, que mexia com informática, eu vou até falar o nome dele aqui, depois eu vou falar para ele escutar, o Orlando Antonucci, ele comprou um projetor Epson. Nossa, aí ficou mais fácil. Era lindo, né? Era lindo. Mas você vê, e na época ninguém fazia isso. Então logo o pessoal do Rotary Clube de Mauá me chamou para apresentar lá o negócio e tal. Percebeu? Eu tive um apoio dos mais velhos para trazer algo novo para o clube. Sim. Né? E fazia aquelas apresentações bem basiquinhas. Hoje é diferente, né? Hoje você faz miséria com o PowerPoint, né? Hoje é Canva, né? Hoje não é nem mais PowerPoint, hoje é Canva, já evoluiu. Já. Esse aí eu tô com preguiça. O Canva, ele é online, ele não é no desktop, você faz apresentações animando, um monte de coisa lá também. Tá. Eu ainda uso o PowerPoint em 2021 e edito os vídeos no Mac. Nossa. Mas já tô bem, tô confortável, tô dando conta, mas esse Canvas O importante é passar mensagem. Mas eu aplaudo, eu acho que o Canvas fica bem bonito, fica diferente, né? É que o Canvas faz tudo sozinho, isso não tem muita graça, né? Mas é mais prático. Mas você vê, apesar de na época eu estar com quantos anos, uns 40, quase 50, eu tive um apoio do clube para trazer a inovação. E isso me ajudou a ficar no clube. Entendi. Porque, como eu disse, né? Não estava muito entusiasmado, né? Esse tipo de apoio, os jovens têm que ter. Tem que ter. Como eu passei por isso, para mim é fácil entender o que passa na cabeça do jovem.
vamos dar oportunidade, vamos deixar ele trabalhar. Se ele não corresponder, é outro problema. Mas, em princípio, ele tem que... Ele pode trazer uma modernidade para o clube, né? Então, eu tenho essa cabeça, porque eu passei por isso. Sim. Mas isso não é o que costuma acontecer. Não. Não. Isso Às é ruim. vezes eles querem ter uma inovação, né? Eles querem ter aí uma atualização. Então, às vezes, a gente vem com alguma proposta, né? Só que essa proposta é composta de outras ideias, né? Não de uma única. Porque você precisa criar um contexto para você colocar algo em prática. Pra você colocar um site no ar, você precisa estruturar a comunicação interna do clube. Então, quando a gente entrou, né? Como a gente tem especialidade em marketing, tanto eu quanto a Ingrid, né? A gente entrou com uma visão como se o Rotary, a gente hoje faz, né, a gestão gratuitamente, né, para o clube, né, gestão das redes sociais e tudo mais, criação de sites. Então, quando a gente entrou com uma linha de comunicação, só que a gente percebeu que a comunicação interna era ruim, porque cada um passava uma informação diferente. Ah, quantos jovens tem no camp? Um falava 600, outros 400, outros 300. Então, aí a gente começou a entender. Então, para eu trazer um contexto de criar um site, primeiro, precisa melhorar essa comunicação para entender quais são os dados e fatos reais, para depois a gente evoluir para chegar até o site, entendeu? E é nessa hora que começa a travar. Que começa a dar o bug. Mas pra que você quer essa informação? Mas por que não sei o quê? Mas pra que fazer isso? Não sei o quê, não sei lá. E aí é onde tem a resistência, geralmente, né? Então, até compreendo, né, isso que você comentou, né? Querem inovar, mas chega a hora que se inovar muito também não dá certo. Tem que ser devagarinho. Né? Tem que ser aos poucos. Isso eu já entendi. Isso eu estou aprendendo. É algo que o Rotary me ensinou sem eu ser presidente. Já foi de calma, tudo no seu tempo, pirola. E se você olhar nossa conversa no WhatsApp, você racha o bico. Você dá risada, que ele fala, calma, espera, respira, conta até 10. Porque o jovem, né? Eu vou me considerar meio termo aí, né? Mas a gente quer também, né? Fazer o negócio acontecer, né? Quer agilidade, quer e tudo mais. E às vezes a gente não depende só de nós, né? Às vezes tem que ter aprovação do conselho, tem que ter aprovação do presidente, tem que ter aprovação daquilo. E aí é onde a gente fica mais ansioso para as coisas acontecerem logo, né? Mas a hora que perceberem que você faz, você não vai dar conta da demanda. Então. Esse é um dos perigos. Joga pra ele que ele resolve. Essa parte eu vou cortar. Vai devagar, porque senão daqui a pouco... Mas é o que me orientam até. Falar, cuidado, senão você vai estar com o caminhão em cima de você, você não vai dar conta. E aí, por onde eles falam, né? Pra gente ter a divisão lá de ideias e tudo mais. Mas eu acredito que para essa nova gestão do clube, a gente tá bem dividido em termos de demandas, de tarefas. A gente tá com uma composição de um time bem legal, né? Então, acredito que a gente vai fazer uma boa gestão aí para esse próximo ano. O importante é estar no caminho certo, né? A mudança é importante, né? Sim. Mas o principal é a direção, né? E não a velocidade, né? Exatamente. Então, no Rotary, que é uma organização cuja faixa etária média de 62 anos de idade. Por aí, mundial. né? Por aí, né? Então, você tem que ir meio maneirinho mesmo, porque o pessoal não acompanha, sabe? O pessoal Exato. não acompanha. Mais alguma curiosidade, Fernando, sobre o Rotary estar em entidades públicas, por exemplo, ou entidades privadas, por exemplo? Você comentou, né, dos hospitais, do qual Mário Covas, por exemplo, aqui em Santo André, que o Rotary teve uma participação significativa, né, que me tocou e me emocionou porque eu passei por uma situação, né, desse tipo. Tem mais alguma curiosidade dentro do Rotary associado a alguma marca, alguma empresa, tanto privada quanto pública, como o Hospital Mário Covas, por exemplo? Aqui na nossa região, a área de projetos, que a gente chama de Comissão Distrital da Fundação Rotária, tal, ela está plantando nesse sentido, né? Há coisa de 2 anos aproximadamente, nós fizemos um projeto e tivemos como parceiro a Termomecânica. Foi um projeto que beneficiou a Santa Casa de São Paulo, a UTI infantil, a Casa da Esperança de Santo André. Nós montamos ali um centro de medicina fetal. Legal. Né?
E lá em Santos tem a Casa da Esperança, que é tradicional, né? Casa da Sim. Esperança de Santos, onde nós montamos equipamentos para auxiliar no desenvolvimento daquelas crianças que têm uma deficiência muscular. Então, esse foi um projeto que contou com a parceria da Termomecânica, né? E aí, Adriano, vai para você esse desafio, né? Essas empresas grandes, elas querem investir no social e, e têm dificuldade, porque não está fácil acreditar nas coisas hoje em dia, É. né? E o Rotary, ele passa essa credibilidade, né? Se a gente conseguir formar mais parceria com empresas que querem, e eu vou além, precisam investir no social, porque quando uma empresa tem a sua marca associada ao social, ela é o que se quer hoje, você sabe disso melhor do que eu, né? O Rotary tem que entrar nesse nicho, que assim a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho e vai ajudar a empresa a fazer aquilo que ela deseja. Isso é um desafio, porque durante muito tempo o Rotary ficou muito preso ali, né? No seu mundo, né? O pessoal conhecia o Rotary através do nosso emblema que ficava na entrada da cidade. Marco Tal. Rotário. Hoje isso tem que mudar, né? A gente tem a mão de obra para dar para a sociedade, a gente não tem muito dinheiro, né? Exato. Mas a empresa tem dinheiro. Então a empresa precisa de uma instituição que transmita confiança e faça o serviço. Na época da pandemia, a Fundação Itaú resolveu disponibilizar 4 milhões e meio de reais para fazer diagnóstico de Covid. Né? E quem que ela procurou? O O Rotary. Rotary. E isso foi um trabalho aqui do nosso distrito. Dois dos nossos líderes é que gerenciaram o projeto. Eu até vou citar o nome deles: o ex-governador Dirceu Vieira e o ex-governador Ronaldo Varela. Eles que fizeram a planilha, eles que controlaram tudo isso. Basicamente era feito o teste que ia para laboratórios de renome, né? E depois o trabalho do Rotary era pagar esses laboratórios. E a Fundação Itaú procurou o Rotary. Que legal. E o Rotary fez isso direitinho, graças principalmente ao trabalho dessas duas pessoas que eu citei. Perfeito. Então, o dinheiro rendeu. Muito. O Ajuda dinheiro bastante. rendeu. Então, o Rotary tem essa confiabilidade. A nossa maior confiabilidade mundial é a Fundação Bill e Melinda Gates, que alguém aqui já deve ter comentado, né? A associação da fundação com o nosso combate à poliomielite. Então, credibilidade nós temos. Nós temos, né? Mas a gente não está usando bem isso, não. É. E se a gente conseguir usar isso, o Rotary vai estar mais preparado para o futuro, né? Sim. Que é um futuro que vai trazer dificuldade, porque as pessoas, como eu já disse lá atrás, e isso não é novidade, elas não estão muito Perfeito. juntas, é como antigamente. E pegando esse gancho, eu gostaria de aproveitar, então, a dizer para essas empresas, né, que gostariam de investir em uma causa social. Tradicionalmente, há 22 anos, nós temos uma festa alemã aqui do Rotary, do Clube Santo André Norte, onde vai acontecer no dia 19 de outubro, no Clube Atlético Aramaçã, a nossa maior festa beneficente do ABC. Então, você que é uma empresa, gostaria de compartilhar, de doar, investir, né, como a gente costuma dizer, não é doar, é um investimento que você faz na sua comunidade, né? Tá aqui o QR Code para você acessar o nosso site para se tornar um patrocinador da nossa festa alemã, onde todo o recurso que é angariado através dessa festa é revertido para manter todos os nossos projetos ativos, tá? Então, quer ser um patrocinador da nossa festa, acesse o QR Code ou o link aqui na descrição, que você conhecerá um pouquinho melhor das cotas de patrocínio e você poderá contribuir com a nossa sociedade. Então, pegando esse gancho do que o Fernando falou, empresas que querem ter uma entidade com credibilidade, centenária, né, completando 120 anos no ano que vem, então tá aqui o Rotary para que você possa fazer o seu investimento de uma maneira transparente, né, e que vai ajudar a comunidade que você está inserido. Eu quero falar também para as empresas que
Se a empresa resolver investir em algum projeto, a gente entra junto, né? A gente divide o custo do projeto. Normalmente a gente pede algo e não quer dar nada em troca, mas com o Rotary é um pouco diferente, né? Se você, empresário, tem um projeto que você quer fazer e quer um parceiro para esse projeto, venha conversar com a gente, que a gente pode fazer projetos semelhantes àquele em que a gente teve a termomecânica como parceira. Ela entra com uma parte, nós entramos com a outra parte e todo mundo fica feliz ajudando a sua comunidade. Perfeito, maravilhoso. Vou usar de corte essa. Gostaria de agradecer ao nosso patrocinador Master, a ID Create Marketing Vendas. Então, você que precisa de estruturar uma boa comunicação para a sua empresa, né, através de ações de marketing, de conteúdo, com estratégia, com dados, para a gente entender como se comunicar com o seu público-alvo, né? Então, entre em contato com a ID Create Marketing Vendas e entenda melhor, né, o seu público. Transforme e otimize a sua comunicação, seus ambientes digitais, para que você consiga ter bons resultados e alavancar a sua própria empresa através do seu resultado. Então, mais uma vez agradeço também o Estúdio LV45, nosso parceiro de sempre aqui, oferecendo esse podcast maravilhoso, esse estúdio maravilhoso, para que nós possamos transmitir a mensagem do Rotary Talk Cast. Então, Fernando Sobrinho, muito obrigado pela sua presença, é uma honra ter falado contigo. Para a gente finalizar, uma pergunta que nunca te fizeram, mas que você gostaria de responder. Qual é a pergunta que nunca te fizeram, mas você gostaria de responder? Deixa eu pedir ajuda aqui para os universitários. Ou algo que você gostaria de citar, que você nunca teve a oportunidade de falar ou de citar? Eu já falo bastante, né? Eu não me lembro de nenhuma pergunta. Mas eu poderia terminar a entrevista dizendo que o Rotary proporciona muito crescimento pessoal, né? O Rotary dá bastante para a gente, né? Então, investir na sociedade, participar de grupos sociais, não obrigatoriamente o Rotary, é sempre produtivo e ajuda você a cumprir aquele seu propósito de vida. Show de bola. Fernando. Falou, Adriano. Prazer. Prazer foi Muito meu. obrigado, viu? Valeu. Até Pela a sua próxima. presença, foi uma honra poder conversar com você. Pessoal, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, né? Ative o sininho das notificações para conhecer um pouco mais sobre o que é Rotary. E em breve teremos novidades com novos conteúdos, novas personalidades, não só de Rotary, mas também profissionais que já foram beneficiados através dos nossos projetos, né? Então, curte, comenta, compartilha, deixe seu like e deixe seu comentário aqui, de repente alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha ou que você queira fazer. E caso você queira se interessar em conhecer melhor os nossos projetos, conhecer melhor o que é o Rotary, tá aqui no link da descrição também, para que você entre em contato conosco para conhecer os nossos projetos. Caso você queira fazer um investimento, uma doação, também estamos aqui com o link na descrição. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.